atenção, atenção, Nação Celeste. Nota oficial do Cruzeiro, os membros do núcleo dirigente transitório, em reunião nesta manhã, decidiram que André Argolo será o novo diretor executivo do Cruzeiro Esporte Clube, sendo responsável pela implementação de todas as ações estabelecidas pelo núcleo transitório. O Cruzeiro anuncia ainda a contratação de Alexandre Matos para o cargo de diretor de futebol, que vai ser exercido esse cargo de forma gratuita, Hugão. O Alexandre Matos está oferecendo seu serviço para o Cruzeiro, ele tem uma proposta de um clube inglês, né, para que ele possa trabalhar lá. E vamos falar um pouco do André Argolo. André Argolo, ele trabalhou, né, já vinha trabalhando dentro do Cruzeiro desde o dia 2 de novembro, se não me falha a memória, mas numa questão mais econômica, né, trabalhando mais nessa questão de planejamento econômico dentro do Cruzeiro. E agora ele sobe para o cargo de CEO, porque o CEO antigo, ele saiu, né, e daqui a pouco a gente fala melhor a respeito desse CEO que saiu. Pode ser agora? Na hora. Pode rodar aqui, o Conselho Gestor foi composto de vários empresários, né? E o CEO, em nota publicada nesse final de semana, saiu dizendo poucas e boas, hein? Saiu. Ele disse que o estatuto atende a você já vinha falando, já vinha falando aqui, a interesses de grupos. E às vezes ele é ignorado, né? Quando um grupo se sente, eles ignoram esse estatuto. E, entre outras coisas, que na saída de um diretor demissionário que arrogou, como é que é a expressão que ele usa? Sacou na boca do caixa 2 milhões. Sacou na boca do caixa 2 milhões de reais, a título de rescisão, mesmo tendo sido demissionário, é isso? Foi o que deu a entender. Enfim. O Medioli sai e entra o André Argolo. Essas informações que ele deu, né, esse comentário que ele fez, só reforça o fato de que a reconstrução do Cruzeiro tem de ser feita também estatutariamente. Totalmente. O que a torcida geralmente, o que você tem pedido bastante aqui, é exatamente sobre isso. O torcedor, ele tem que ter voz dentro do clube, e o clube é muito fechado, extremamente fechado. E o estatuto, ele é antigo, ele é retrógrado e ele lesa principalmente a parte em que você pode dar um equilíbrio dentro de princípios dentro do Cruzeiro, né? Porque se você for observar bem, muitas vezes reclamei aqui, falei que Sérgio e quando o Ronaldo falei isso, teve aqui. Eu falei que o estatuto, ele simplesmente favorece a quem está lá dentro. Né? Não faça isso. Ele questões e conselheiros não podem ser remunerados. O que a gente mais teve foi conselheiro. Exercendo o cargo de conselheiro e sendo remunerado e muito bem remunerado pelo Cruzeiro. Né? Abrindo com que os cofres, fazendo com que os cofres do Cruzeiro ficassem, digamos assim, bem vazios, né? Porque os caras, cada coisa que aconteceu que a gente viu nesses contratos aí, que pelo amor de Deus. A saída do CEO do Cruzeiro, eu observo de uma maneira mais ou menos assim. Eu ficava meio preocupado com algumas coisas que ele falava, porque eu acho que às vezes você ser transparente não é você falar absolutamente tudo. Você ser transparente é você mostrar que determinadas decisões, elas são necessárias e por que elas estão acontecendo. E o que acontecia às vezes é que eles saíam falando algumas coisas que às vezes deixava a torcida tanto quanto alarmada. O Cruzeiro tem um patrimônio que se garante. Né? Evidentemente que eu não sou a favor de desfazer do patrimônio do Cruzeiro, mas existe sim uma reconstrução, o clube existe uma forma de você caminhar economicamente, de mesmo com essas dívidas todas que estão aí, você poder continuar caminhando com as suas próprias pernas, porque o mecanismo que o Cruzeiro tem, o material que o Cruzeiro tem em todo time de futebol é jogador. Então se você olha para a base, você tem uma possibilidade de reconstrução muito grande. Né? A chegada do André, então, talvez seja uma chegada de um ponto mais de equilíbrio nesse sentido também. Não é que eu não era a favor do antigo CEO, tínhamos pensamentos iguais no que diz respeito às questões de equilíbrio econômico, mas agora a questão da chegada do André, por exemplo, que seja um pouco mais ponderado em determinadas questões. É o que eu peço. Isso, o CEO que sai alega a questão do estatuto, né? Ele que é prefeito de Betim, não poderia exercer esse cargo, tem a questão de ser conselheiro nato ou não, enfim. Sim. Aí ele sai dizendo que o Cruzeiro precisaria de um interventor judicial. Na verdade, o Conselho entendeu que precisaria substituir o CEO. Essa questão do interventor judicial não vai acontecer, pelo menos nesse momento.
Não, acho que não é necessário agora uma intervenção judicial. Por mais que o torcedor esteja pensando agora, a gente tem que deixar a investigação no Ministério Público acontecer, a investigação da Polícia Civil acontecer. Vários documentos já estão nas mãos deles, né? Muita gente vai ser responsabilizada assim no tempo certo. Tem gente que está encostando a cabeça no travesseiro, já não está dormindo tranquilo, eu tenho certeza disso. Sabe como? Mas agora, o que a gente tem que ter agora, o Cruzeirense tem que ter, é boas expectativas e sermos otimistas, né? A gente viu, por exemplo, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que nós vamos falar daqui a pouco, bons talentos se revelando que podem, de repente, dar uma possibilidade muito grande pra gente dentro de campo esse ano. E outra coisa também, né, Leopoldo? Outra coisa também. Os caras que estão lá administrando, os caras administram grandes empresas em Minas Gerais. Com certeza. Os caras são extremamente responsáveis. O que me preocupava antes era a politicagem que tinha antes. E me preocupa muito também, porque em breve tem eleições e a gente tem que ver essa questão do conselho aí, principalmente dos 55 conselheiros que o senhor Zezé Perrella falou em entrevista e que a torcida quer saber os nomes desses caras e se eles continuarão votando e participando da política dentro do clube. Então vocês podem se articular, se movimentar, mas tenham certeza, qualquer coisa errada que vocês fizerem, a torcida vai pra rua novamente e vocês serão cobrados. E no América tem novidade, tem alemão no